todos. Boa noite. Que a paz do nosso divino e amado Mestre Jesus permaneça hoje sempre conosco, abençoando sempre a nossa caminhada terrena. E eu convido a todos a serenar os corações, o ser, para que possamos entrar em contato com o nosso divino e amado Mestre Jesus, pois Ele é a razão de estarmos aqui, mais uma vez reunidos na nossa casa espiritual. E vamos pedindo a Deus, Pai eterno, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, dai força e luz em nossos caminhos, paz, harmonia no cumprimento da nossa missão. Pai amado, envia-nos vossos missionários de luz, para que nos auxiliem e nos amparem na caminhada, para que não desanimemos, para que não nos revoltemos contra as provas que colocastes em nosso caminho para o nosso aprimoramento espiritual. Vós que tudo sabes, sabeis que somos espíritos perfectíveis, carentes de aprendizado, carentes de aprimoramento. Por isso, Pai amado, não nos deixeis nas trevas da ignorância, do não saber, do não entender, do não compreender, nas trevas do rancor e da revolta, do orgulho e do egoísmo. Dá-nos, Pai querido, um coração bom e puro, um coração caridoso, amigo, fraterno, e que de nossos lábios só saiam palavras de consolo, esperança e alegria, e sobretudo sejamos pacientes com todos aqueles que de nós se acercarem, e seja feita, Pai querido, a Tua vontade, em todo tempo, em todo lugar, em toda eternidade, porque trabalhamos sempre em Teu nome, trabalhamos em nome de Jesus, que reconhecemos como nosso Mestre e Senhor, trabalhamos sempre nas bênçãos e na proteção de Maria e as suas legiões guerreiras da luz, que fazem a defesa de todo este ambiente, e que assim seja. Hoje, então, as nossas companheiras, a Liliana e a Ana Teresa, no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Boa noite. É muito comum, pelo menos comigo, não sei se acontece com vocês, quando eu escuto uma palestra, assisto um filme, leio um livro, eu lembro de alguém. Nossa, fulano deveria estar nesta palestra. Tudo que o palestrante falou serve para ele. Olha, a carapuça ia servir direitinho. Ai, aquele filme tem uma personagem que é igualzinha a minha sogra, que faz de errado. E seria bom que ela assistisse, porque depois mostra as consequências do mal que ela fez. Ah, e esse livro eu vou indicar para aquela amiga minha, tem tudo o que ela precisa. Então, não sei se acontece isso com vocês, mas palestra, filme, livro, lógico, a gente está falando aquilo que tem um conteúdo bom, aquilo que acrescenta algo, que leva à reflexão de uma mudança de atitude, comportamento. Então, palestra, filme, livro, serve para o outro. E quando a gente está numa rodinha de amigo? Pode ser até dentro da casa espírita, numa confraternização. Perceba, gente, os primeiros minutos todo mundo se cumprimenta, é troca de elogio. Daí,
Você ou alguém lembra de alguém comum, aquela rodinha, aquele grupo. E a conversa começa a girar em torno dessa pessoa. Aquilo de ruim que ela fez ou aquilo de bom que ela deixou de fazer. Então nós ainda, como a Fátima colocou, né? Somos excelentes professores, psicólogos, até médicos. Porque a gente vê, dá o diagnóstico, orienta, aconselha, tem até a solução para o problema do outro. Mas não se sintam culpados, não. Isso é da natureza humana, gente. A gente lembrar, a gente ver, a gente ter a solução para o problema do outro. É humano isso. Uns fazem com mais intensidade e outros fazem com menos intensidade. E aí, Kardec, que também é humano, né? Com certeza fazia com menos, mas acabava fazendo, enxergando, né? Então, com essa facilidade, o erro do outro, lembrando do erro do outro. Ele faz a pergunta, então, à espiritualidade, né? Mas a culpa em estudar os defeitos alheios? E a gente já vai falar um pouquinho dessa palavra culpa, gente. Porque, né, Ana, além da gente estudar o livro, responder, nós temos que ressignificar algumas palavras, tá? Então ele pergunta, a culpa em estudar os defeitos? E a espiritualidade responde, depende. Depende da nossa intenção. Porque não é proibido, gente, a gente ver o mal onde ele existe. Não dá para a gente só ver o belo, maravilhoso, o bem. Não dá para a gente ver, viver, conviver, dar e receber apenas o bem. Não é a característica de um mundo de provas e expiações, gente. O mundo onde nós estamos vivendo, nós ainda temos dentro de nós, já falamos várias vezes aqui, mas a gente está sempre frisando que é importante, o orgulho e o egoísmo. Que nós sabemos que são origem de todas as nossas falhas morais. E nós estamos em 8,5 bilhões de habitantes. Todos nós ainda não agimos de acordo com as leis divinas em todas as nossas atitudes. E quando nós não conseguimos agir de acordo com as leis divinas, o que acontece? Como consequência, acabamos praticando mal. Então, de uma forma ou de outra, com mais intensidade ou não, todos nós, gente, praticamos e recebemos o mal. Então, a predominância de um mundo de provas e expiações é o mal. Então, não vai dar para a gente não ver o mal. Então, o problema não está a gente não ver aonde o mal existe, mas a intenção. A intenção de como você vê o mal. E aí, Kardec pergunta se a culpa. Vamos ressignificar essa palavra culpa, gente? Se é tão humano ainda, se está dentro do nosso grau evolutivo, gente, na criação, nas leis do Pai, não tem culpa, não tem punição, não tem castigo, tem ato-consequência. Hoje, se Kardec fosse ressignificar, fazer essa pergunta, ele colocaria dessa forma: qual é a consequência para nós ainda de vermos com tanta facilidade o mal, que é característica de um mundo de provas e expiações? Então é consequência, gente. Quais vão ser as consequências? Por isso que eles falam da intenção. Então, se nós vermos o mal e parasse por aí, não teria consequências. Porque o mal, se houver ali uma atitude que venha prejudicar, você também estará praticando. Então eles dizem, as consequências vão estar de acordo com como você ver esse mal.
Se você vê com a intenção de criticar, de apontar o dedo, de julgar, de condenar, de censurar, você vai sofrer as consequências desse ato. Aí vai piorando as consequências se você divulgar esse mal. Porque o mal, em momento algum, ele tem que ser divulgado, gente. Às vezes é necessário, mas eu não vou me aprofundar porque a Ana vai nos passar isso. Mas o mal, ele deve ser evitado ao máximo a divulgação. Então, além de julgar, criticar, censurar, apontar o dedo, ver com facilidade, como a Fátima falou, você ainda divulgar, você vai aumentar as consequências. Se nessa divulgação você depreciar a imagem do seu irmão, você vai sofrer consequência. Quantas vezes, a gente deprecia de uma tal forma que as outras pessoas em volta acabam afastando. Então, se você prejudicar essa pessoa, se você aumentar, quantas vezes ainda se aumenta? Usar da malevolência, usar da maledicência, nós vamos sofrer as consequências. Então, se o mal é visível no mundo, o que fazer? A espiritualidade diz, use como aprendizado. Primeira coisa, enxergou o mal do outro? Veja se o outro não está sendo o teu espelho. Se aquilo que você está criticando, apontando o dedo, se você também não faz. Se o que está incomodando no outro não é uma atitude sua que está ali meia que escondida, camuflada. Outra coisa, enxergou o mal? Veja se aquilo não se aplica a você. Não aplica. Imagine, eu não tenho isso, então faz o seguinte, use também como aprendizado. Que seja um aprendizado para você não ter uma atitude daquela. Então, de alguma forma, essa facilidade de se ver o mal, em alguns casos que ele precisa ser combatido, Ana, que você vai nos colocar, é que a gente só use como aprendizado para nós. Para que, gente, desta forma, aquelas palavras de Jesus não sejam aplicadas para nós. Hipócritas, porque vedes um argueiro no olho do teu irmão e não enxergam a trave nos próprios olhos. Uma boa noite a todos. Ana. Boa noite a todos, desencarnados e encarnados aqui presentes. É um prazer rever cada um de vocês, pois nesta noite fria nos encontramos juntos, unidos, firmados ao coração de Jesus, para que possamos a cada momento nos tornar pessoas melhores, não perfeitas ainda, não é, Liliana? Mas bem mais sensatas, um pouco mais lúcidas, acolhedoras, e adentrando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e não vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se alguma sorte
para fora de si e se considerar como outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto o moral como ao físico. Meus amigos, eu sempre tenho comigo, quando vou estudar a doutrina espírita, não somente a compreensão da lição, no entanto, também o entendimento do vocabulário. Nós temos que nos atentar a isso, senão o contexto fica muito vago. E Jesus fala aqui em duas palavras: argueiro e trave. E muitas vezes na correria do dia a dia, a gente pode até entender o tema, o contexto, mas se esquece de se aprofundar um pouquinho mais. E vamos neste momento nos adentrar ao vocábulo, a estas duas palavras, a fim de que possamos compreender essa beleza de lição com maior clareza, com maior determinação, até mesmo para a nossa vida. O que seria argueiro? Gente, argueiro é um cisco, uma poeira, pode ser também um fragmento de palha, algo minúsculo de se ver. Já uma trave, a trave ela é uma grande viga de madeira, usada para sustentar o telhado de uma casa. Algo enorme e esperado. E vem Jesus e nos diz, aqui no item 9, porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou seja, às vezes nós nos esquecemos das qualidades de uma pessoa e nos adentramos a um equívoco desse ser. Esquecemos tudo de bom que ela nos fez. E às vezes por causa de um não, de uma atitude impensada, de uma palavra mal colocada, ou até mesmo de outras situações, a gente ali encerra um relacionamento que poderia dar muitos frutos bons. Como falou você, Liliana, o orgulho e o egoísmo ainda emperram a nossa evolução espiritual, embotam o nosso entendimento, desarticulam as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e até mesmo o julgar sempre desfavorável a alguém ou de alguém. É claro que nós podemos analisar as situações, é óbvio, mas é muito diferente a análise do julgamento, porque quando nós julgamos, nós já assinamos a condenação de uma pessoa por um ato ou por determinados atos. E nos esquecemos de que apenas Jesus tem autoridade moral para julgar alguém. E
E mesmo com todo esse poderio, ele jamais fez isso. E nós vemos um cisco, uma poeira nos olhos de alguém e nos esquecemos dos equívocos muito maiores que às vezes nós possuímos, ou seja, a trave. E vem Jesus e diz: hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, ou seja, não considera em si mesmos, não é? A hipocrisia. Procurem mais a ética, procurem ser mais verdadeiros e, na falta dessa autocrítica também, nós julgamos. É como falou a Liliana, nós não podemos romantizar o mal, não devemos romantizar o mal. Entretanto, não levemos as últimas consequências. Há uma passagem do Evangelho também muito interessante, como praticamente todas, não é, pessoal? Em que Jesus nos alerta que se alguém ou se nós tivermos algo contra essa pessoa, a gente pode ir até ela em particular e conversar, se for possível, uma conversa, mas não com plateia junto. Essa conversa seja, de preferência, espontânea, natural, destituída de hipocrisia, de orgulho, de sensatez. Não é fácil, nós sabemos, mas entre as pessoas, não entre plateias. Até para fazermos o bem e a caridade, nós devemos ser muito discretos. Que não saiba uma mão o que a outra faz. Porque Jesus, o nosso Mestre, nunca foi tocado pela hipocrisia e pelos atos escusos, propondo que não se deve julgar. Sim, para que a nossa pequena e sincera luz, que todos nós temos, sim, uma pequena luz, uma pequena chama dentro de nós, digamos assim, um sol, uma imorredora claridade, levemos a todos os cantos onde nós passarmos, onde nós estivermos, a alcançar aquelas pessoas que nos cerquem e que nós possamos levar o esclarecimento, o consolo, porque caminhamos todos para uma certa luz. Para isso ocorrer, meus amigos, é necessário ser-se sincero. Veja bem que a sinceridade ela é muito diferente da hipocrisia. E vamos abrir parênteses aqui. Chico Xavier dizia que a nossa franqueza, que a nossa sinceridade seja educada, seja gentil.
que a nossa franqueza, que a nossa palavra não sejam aquelas que desmontam e jogam as pessoas ao chão, porque aí nós já temos a prática da falta de caridade. Tirar a alegria de um coração é faltar com a caridade, porque nós não sabemos como vivem ou como vive essa pessoa. E às vezes, o que ela possui, a única coisa que ela possui é essa alegria fundamentada numa esperança de dias melhores. E às vezes, mesmo não sabendo, em nossa invigilância, nós acabamos, de um modo até inconsciente às vezes, derrubando esse triunfo, esse único triunfo que a pessoa possui. E quando nós, ao invés de levarmos um pouco de luz através das nossas palavras, dos nossos atos, nós promovemos, como disse a Liliana, a discórdia, a injúria, a intemperança nos ambientes. Como estamos nos portando diante da nossa consciência, diante de nós mesmos? É verdade, há fatos que são difíceis nós suportarmos. Nós somos humanos, nós ficamos contrariados, nós ficamos irritados, ansiosos. Todavia, aos poucos, bem aos poucos, comecemos a enxergar isso, não com a conivência do mal, porém como aprendizado daquele que busca ser melhor. Percebemos que a proposta do meigo Rabi de Nazaré, ela vem sem subterfúgios, sem titubeios, e ele rompeu com toda a hipocrisia, ele rompeu com toda a tradição da ignorância. E isso ocorre em degraus menores com aqueles que buscam praticar a verdade e a caridade. Porque para ser bom, neste orbe, ainda de provas e expiação, é preciso ter muita coragem. É preciso ter a coragem de Paulo, quando na estrada de Damasco, ao encontrar Jesus, e ficou cego diante daquela luz, ainda teve a coragem de lhe dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, nasceu com o tempo um novo homem que necessitou realmente de muita coragem para levar a sua palavra aos gentios, para levar a sua palavra a todos, inclusive aqueles que eram contra Jesus, e foi perseguido, e foi caluniado, e foi torturado,
mas cumpriu com louvor a sua missão. Hoje, talvez, não paguemos um preço desse. Não passemos por uma situação dessa. Mas quando escolhemos, optamos pelos caminhos de Jesus, nós sabemos que vamos dar o rosto à tapa. Porque não são todos que vão aceitar. No entanto, nós sabemos que o valor de ultrapassar a porta estreita compensa todas as tribulações mundanas, compensa todas as injúrias pelas quais nós passamos ou vamos passar. Nós sabemos que esse valor vai nos sustentar nos momentos de incompreensão, às vezes das pessoas mais próximas, de quem menos esperamos, a decepção pode chegar. E é necessário que nós, espíritas, cristãos, que buscamos seguir as pegadas do Nazareno, não nos iludamos. Nós teremos pessoas sinceras, carinhosas, a nos apoiar, a nos auxiliar, com toda certeza. Porém, também nós teremos aqueles que quererão nos desanimar, nos apedrejar, e não esquecendo aquilo que disse Joana de Ângeles a Divaldo Franco: transforma todas as pedras em flores. Porque muito acima de nós prevalece uma mensagem consoladora, uma mensagem esclarecedora e libertadora aos nossos corações, que nos fazem tirar a trave dos nossos olhos e nos fazem desconsiderar aquele pó, aquela poeira, aquele cisco que se encontra nos olhos do nosso próximo. E nós sabemos, sem sermos negativos, mas realistas, que as decepções virão àqueles que seguirem Jesus, como já vieram anteriormente aos primeiros mártires, aos primeiros cristãos, aqueles que vieram depois. Transformemos essas decepções em estímulos. E mais uma vez enfatizo, não é tarefa fácil. Não é tarefa para amador. Raul Teixeira diz que o Espiritismo vem para quem aguenta. Quer dizer, a mensagem está aberta para todos. Não há excluídos, assim como não há privilegiados. No entanto, quando queremos levar adiante uma tarefa, preparemo-nos para tudo. Para os aplausos, para as flores, para as pedradas que virão de algumas partes, de algumas pessoas e talvez daquelas, enfatizando, aquelas mais próximas de nós. Percebemos que Jesus
nosso mestre amado sabe, compreende as nossas fragilidades humanas e não desiste de nós assim mesmo. Ele aceita o nosso coração como somos, com nossos equívocos, com nossas qualidades. E Ele aceita de bom grado, por menor que seja, o auxílio que pudermos realizar a um daqueles pequeninos, seja uma planta, um animal, um ser humano. Aquele ser que foi enxotado nas vias públicas pela indiferença dos corações ainda empedernidos pela indiferença. E nós sabemos que todos nós estamos nesta existência vivenciando novos aprendizados. Estamos, entre aspas, em conserto. Principalmente contra aquilo que praticamos a nós mesmos ou a outrem de mal. Como disse a Liliana, não há punição da parte divina, não há castigo. Mas há a lei de justiça e misericórdia que governam a harmonia universal. E Jesus nos diz que a cada um será dado segundo as suas obras. Por isso, fujamos da vingança. Não retribuamos o mal com o mal, porque nós sabemos que cada um vai colher aquilo que semeou. Talvez não vejamos, e talvez nem seja bom que nós vejamos. Todavia, a lei de justiça e de misericórdia são infalíveis. Elas chegam no momento certo para que aprendamos a viver com mais dignidade, com mais consciência, crendo que o bem sempre há de vencer, que o bem pode não estar presente na estatística de alguns corações, ou de muitos corações, mas vai vencer. Nós querendo ou nós não querendo, a justiça e a misericórdia divina vão chegar a todos. E Deus, em sua misericórdia, Ele nos oferece oportunidades imensas de abrirmos os nossos olhos. E abra os olhos quem tem olhos para ver, e ouça quem tem ouvidos de ouvir. E nós encontraremos oportunidades benditas, floridas, algumas vezes até doridas, mas que trarão ao nosso espírito o aprendizado necessário, o aprendizado indispensável à nossa evolução espiritual. Distribuamos palavras esclarecedoras, consoladoras, libertadoras a quem precisa. Exemplifiquemos dentro do possível, porque Jesus não nos pede o impossível. Dentro do possível, que nós possamos exemplificar o nosso esforço
Vejam bem, não é a nossa perfeição, é o nosso esforço de seguir adiante e falarmos, ou melhor, de convidarmos, vem conosco, Jesus, nesta caminhada, porque não está fácil. Não é fácil para ninguém. Todavia, nós sabemos que podemos melhorar a qualidade dessa caminhada se nós mesmos dermos os primeiros passos, as primeiras iniciativas. A luminosidade do jovem Galileu é oferecida a todas com igualdade de ensejos, cabendo a cada criatura usá-la conforme seja mais útil. Seja sempre bem-vinda o momento, ou melhor, a iniciativa de nos tornarmos seres humanos melhores. Tiremos a trave do nosso olho para contemplarmos as feições mais belas das criaturas que fazem questão de estar conosco. Daquelas criaturas que fazem de um instante minutos valiosos para caminhar conosco. Que nós valorizemos a presença das pessoas que realmente nos querem bem, das pessoas que realmente nos desejam o melhor. E há um ditado que outro dia, uma passagem que outro dia eu li, lembrei de você, Liliana, estudiosa do nosso querido Chico Xavier, quando ele diz algo mais ou menos assim, meus amigos, talvez vocês conheçam essa passagem. Sejamos gratos, afetuosos, às pessoas que pegam o telefone e ligam para saber como nós estamos. As pessoas que se preocupam conosco, numa mensagem, num bom dia, num boa noite, numa presença ligeira, como diz André Luiz, através do Chico Xavier, para nos mostrar o seu apoio, a sua gentileza, o seu amor, o seu carinho. E que possamos também retribuir de uma maneira sempre sincera e plausível. E poderíamos nos perguntar, e diante dos nossos ofensores? Diante deles, nós sabemos que é impossível o amor ser o mesmo. O coração não bate da mesma forma quando encontramos o nosso desafeto. Isso até o próprio Evangelho nos diz. Mas diante deles, não retribuamos o mal com o mal, não desejamos o mal. Oremos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. É fácil? Não. Às vezes é extremamente difícil. Mas ofertemos os nossos primeiros passos. Se preciso, vamos até o nosso adversário, se necessário for, para conversarmos em particular e, se possível, estabelecermos, pelo menos, se não for uma amizade, uma não raiva, um não ressentimento. E se mesmo assim ainda não conseguirmos perdoar, iniciemos um processo médio e longo prazo, sem pressa, mas também sem perda de tempo, para que Jesus nos auxilie
a não sermos coniventes com o mal, no entanto, também não capazes de odiar. Tiremos a trave de nossos olhos, para que possamos contemplar a beleza da vida, a beleza do amor, a beleza de Jesus. Salve Jesus, que é a luz do mundo. Ele esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.